Começando aqui pelo aumento da temperatura, se nós aumentarmos a temperatura, nós teremos aí o nosso equilíbrio químico sendo deslocado no sentido endotérmico da reação. Então, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Por outro lado, se nós diminuirmos a temperatura, a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio químico no sentido exotérmico. É claro que é sempre mais fácil guardar uma, porque a outra a gente só inverte. Então, guarda lá que o aumento da temperatura desloca no sentido endo. E se precisar, inverte a seta. A diminuição da temperatura desloca no sentido exotérmico. Tudo bem? A questão agora é a gente saber qual é o lado, qual é o sentido endotérmico e o sentido exotérmico. Uma vez que uma reação em equilíbrio químico tem dois lados, o sentido direto, o de ida, e o sentido de volta, o sentido inverso. Bora lá então, vou pegar um exemplo aqui. Nós temos o gás NO2, que é um gás castanho alaranjado, que pode reagir com ele mesmo, formando o seu dímero, que é o N2O4. Bom, cuidado com os termos. N2O4 é o dímero do NO2. Por quê? Se nós pegarmos 2 mols dessa molécula, nós podemos observar que o produto dela é o dobro da primeira. Sendo assim, nós temos 2 vezes o nosso monômero formando dímero. Se fosse 3 vezes o monômero, nós formaríamos um trímero. 4 vezes um tetrâmero. E se fosse muitas vezes, nós teríamos ali um polímero. Tudo bem? Essa reação de dimerização, então, tem um ΔH menor do que zero. Sendo assim, ela é reação classificada como sendo exotérmico. Agora, qual lado nós temos exotérmico, né? O direto ou o inverso? A reação direta ela é sempre aquela que é condizente com o sinal do ΔH. Se o sinal do ΔH aqui é negativo, então nós sabemos que a reação direta ela vai ser a reação exotérmica, enquanto a reação inversa vai ser a reação endotérmica. Beleza? Anota para mim então uma observação. A reação direta é sempre condizente com o sinal do ΔH. Sendo assim, a gente nunca vai errar. Quando ele fornece para a gente o ΔH, a gente observa a reação direta, sempre do sentido do reagente para o produto, da esquerda para a direita, e nós sabemos que ela vai ser condizente com o ΔH. Tudo bem? Sendo assim, voltando ao nosso exemplo, se nós aqui aumentarmos a temperatura nessa reação, consequentemente, ela será deslocada no sentido endotérmico, e o sentido endotérmico nos leva aqui para a esquerda. Então, desloca para a esquerda da reação. Por outro lado, se nós diminuirmos a temperatura nesse sistema, consequentemente, ele vai deslocar no lado exotérmico, então vai deslocar para a direita. Bem tranquilo, né? A variação da temperatura é bem direto ali, como a gente observa para o lado ou sentido endotérmico, sentido exotérmico. Então, algumas observações são importantes. Dá uma olhadinha aqui. Muitas vezes a gente acaba confundindo quando ele troca a reação. Vou pegar de maneira genérica o nosso reagente, está aqui, transformando-se em produto. E aí nós vamos ter o ΔH, por exemplo, menor do que zero. Então, sabemos que é uma reação exotérmica. Só que essa reação ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Nós temos o nosso reagente, que tem maior conteúdo energético do que os nossos produtos, e por isso que a reação é exotérmica, só que ele coloca aqui mais calor, que é o valor, por exemplo, do nosso ΔH. Aqui, muita gente confunde porque olha esse sinal aqui na frente e acaba falando, bom, mas em frente ao calor, o processo ele é endotérmico. E, na verdade, estamos lendo a reação de maneira errada. O que ele está dizendo é, os nossos reagentes transformam-se em produtos ou entram em equilíbrio com os produtos e libera calor. O calor do lado do produto indica que nós temos uma reação exotérmica, tudo bem? Então não confunda quando ele reescreve a equação dessa segunda maneira aqui, colocando calor do lado do produto, lembrando que calor do lado do produto indica para a gente reações que são reações exotérmicas. A primeira maneira a gente nunca erra, porque a gente sabe que a reação direta é condizente com o sinal, mas a segunda maneira, aí a gente acaba escorregando, achando que esse sinal positivo aqui indica um processo endo, mas na verdade ele está falando que o calor está saindo. Analogamente, a gente pode escrever uma reação
endotérmica, né? Nós temos os nossos reagentes em equilíbrio aqui com os produtos e o ΔH dele vai ser menor do que zero. Aliás, desculpe, uma reação agora endotérmica, então vai ser maior do que zero. Agora sim, reescrevendo a nossa reação, nós vamos ter reagentes, como é endotérmica, ele vai estar com calor do lado do reagente, né? E aí entra em equilíbrio com os nossos produtos. Toda reação endotérmica, ela absorve calor, sendo assim o calor está do lado do reagente. Aqui nós temos as duas maneiras de escrever uma reação endotérmica. Tudo bem? Cuidado com essas maneiras, então, de escrever as reações endo e exotérmicas, colocando o calor do lado do produto, quando é aí um processo exotérmico, ou então colocando do lado do reagente, quando é um processo endotérmico. Uma outra coisa interessante de a gente notar é o seguinte: o calor aqui nós podemos tê-lo como sendo um reagente ao produto, né? Então a gente pode pensar, entre aspas, mas bem entre aspas, como uma teórica concentração de calor. Como assim? Se nós estivermos aumentando a temperatura, é a mesma coisa de pensar que nós estamos aumentando a concentração do calor. Então a gente pode olhar a reação e falar, bom, se nós estamos aumentando a concentração do calor, aumenta a concentração, voltando lá na primeira aula que a gente viu o deslocamento de equilíbrio químico, aumenta a concentração do calor, desloca no sentido de minimizar esse efeito. Então vai para o lado do reagente. Aqui seria a mesma coisa, se nós aumentarmos a concentração do calor, como o calor está do lado do reagente, desloca no sentido endotérmico, então vai, neste caso, para a direita. Então a gente pode também pensar dessa maneira, ou diminuir a temperatura é analogamente retirar ou diminuir a concentração de calor. Olha na reação aqui que nós temos a reação exotérmica, lembrando que o sinal é condizente com a reação direta, né? Então nós temos exo e nós temos aqui endo. Se nós diminuirmos a temperatura, desloca no sentido exotérmico. Vê se faz sentido. Se nós diminuirmos a concentração do calor, desloca no sentido de repor aquilo que está faltando. Então vai no sentido do calor. Aqui na reação endotérmica, vamos ver se funciona. Aqui então ela é endo, né, assim, direta, e a inversa ela é exo. Pensando aqui na de baixo, se nós diminuirmos o calor, a diminuição da temperatura, desloca no sentido exotérmico. Desloca para repor aquilo que está faltando. Belezinha? Bom, então cuidado com essa última maneira de escrever uma equação termoquímica que pega muita gente, principalmente nas reações que são exotérmicas. E aí já sabe, os examinadores conhecem esse erro e eles abusam aí de exercícios que colocam o calor no meio do reagente, no meio do produto. Uma outra coisa importante, só que eu vou deixar para falar lá na outra parte, é que a variação da concentração e a variação da pressão são aí perturbações que mantêm a constante de equilíbrio químico com seu valor constante. Por outro lado, a temperatura, além de fazer com que o equilíbrio químico seja deslocado, também consegue mudar o valor da constante de equilíbrio químico. Nós não vamos ver como quantitativamente, mas nós vamos ver como qualitativamente a constante de equilíbrio químico pode ser alterada. Se ela é aí aumentada ou então diminuída em relação ao seu valor pela variação da temperatura. Eu te aguardo lá. Até mais.